Shalom, shalom, graça e paz. Pastor Raul passando aqui para compartilhar uma palavra de Deus com você, que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. E hoje eu quero fazer uma pergunta a você. O teu ministério tem crescido nos últimos dias? Você já parou para pensar que tem ministérios que crescem e tem ministérios que retrocedem? Você já parou para analisar o que é que faz um ministério crescer? Quais são as características do ministério que cresce e quais são as características de um ministério que retrocede? Por que tem pessoas que, quando assumem um ministério, ao invés deste ministério crescer, ele retrocede? Ao invés deste ministério ganhar pessoas, ele expulsa pessoas, ele tira pessoas de dentro do ministério. Você já parou para pensar o que faz, ou o que possui, o que tem, qual é a essência de um ministério que cresce? Você é líder, você é pastor, você cuida de um ministério, você cuida de uma célula, você lidera um grupo, pequeno grupo, grande grupo, você lidera um ministério, você lidera uma equipe. Você já parou para pensar o que faz de você um líder frutífero ou um líder infrutífero? Você já parou para analisar a sua vida e ter clareza de qual líder você está sendo? Como está sendo o teu ministério? O teu ministério está dando fruto? Quantas pessoas você conquistou para Jesus este ano? Quantas pessoas você ganhou para o reino de Deus nos últimos anos? Você já parou para pensar que o propósito de Deus para a minha e a tua vida é a frutificação? Jesus nos chamou para frutificar, Jesus nos chamou para dar fruto, Jesus nos chamou para gerar frutos e frutos que permanecem. E hoje, através deste vídeo, eu quero trazer 3 características do ministério de Jesus que eu e você precisamos aplicar no nosso ministério. Se você não tiver essas 3 características, o teu ministério não vai crescer. Se você não tiver essas 3 características, a tua célula, o teu pequeno grupo, o teu grande grupo, o teu ministério, aquilo que você está liderando jamais irá crescer se você não colocar em prática essas 3 características. Então, o que você tem que entender que para começar um trabalho, ou seja, ministério, não pode ser feito por pessoas solitárias. Ministério é um conjunto de pessoas trabalhando para o mesmo ideal. Ministério é um conjunto de pessoas caminhando na mesma direção. Ministério é um conjunto de pessoas que carregam uma visão, que carregam um alvo, que têm uma essência, que andam numa direção e querem chegar no mesmo lugar. Isso é ministério. Então, queridos, quando nós olhamos para o ministério de Jesus, nós precisamos identificar que a primeira coisa que Jesus fez foi formar uma equipe, foi ter uma equipe. E quando você olha para o teu ministério, o resultado do teu ministério é o resultado da equipe que você possui. Se você possui uma equipe fraca, o teu ministério vai ser fraco. Se você possui uma equipe descomprometida, o teu ministério automaticamente vai chamar, vai atrair pessoas descomprometidas. E pessoas descomprometidas não geram crescimento. Pessoas descomprometidas não geram frutificação. E muitas vezes você está errando, porque você coloca a tua confiança e você entrega setores fundamentais do teu ministério, daquilo que Deus te chamou para fazer, na mão de pessoas
descomprometidas. E aí, sabe o que vai acontecer? O teu ministério não vai crescer. Porque você entregou na mão de pessoas que não têm comprometimento. Então, quando você olha para o teu ministério é o resultado da equipe que você formou, da equipe que você levantou, da equipe que você gerou, da equipe que você preparou. Quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para o ministério de Jesus, ele antes de sair pregando o evangelho, antes de sair ensinando pessoas, antes de sair fazendo milagres, sinais, prodígios e maravilhas, antes de tudo, Jesus chamou uma equipe. Este é o grande segredo. Como é que está a tua equipe? E hoje, através deste vídeo, eu quero trazer 3 elementos que você precisa ter na tua equipe. Então, é muito importante que você anote esses elementos. É muito importante que você grave esses elementos. É importante que você tenha um papel e uma caneta na tua mão para você anotar quais são os elementos que geram uma equipe frutífera, uma equipe de vencedores, uma equipe de campeões, uma equipe de conquistadores, uma equipe de pessoas que avançam. Então, pause este vídeo agora, pegue um papel, pegue uma caneta e volte para cá para você pegar as 3 chaves, os 3 elementos que formam uma equipe vencedora. E o primeiro elemento eu quero trazer com base bíblica. Todo elemento que eu falar aqui, eu vou trazer com base bíblica para você entender como era o ministério de Jesus. O nosso objetivo aqui é modelar o nosso ministério ao ministério de Jesus. Ele é o nosso exemplo. É Ele quem nos conduz. É Ele o nosso mestre. Foi Ele que nos ensinou. É Ele que determina como deve ser um ministério frutífero. Então, a primeira característica de um ministério frutífero, a primeira atitude de Jesus ao iniciar o seu ministério foi, anote aí, identificar o perfil dos seus discípulos. Preste atenção no que é que está escrito aqui no livro de Marcos, no capítulo 1, no versículo 16 e 17. A Bíblia vai dizer assim: andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Queridos, isso aqui é importantíssimo para o teu ministério. Isso aqui é importantíssimo para você frutificar. Se você quer ter um ministério crescente, você tem que pegar essa chave, querido. Olha o que a Bíblia vai dizer, que Jesus estava andando junto ao mar da Galileia e ele viu Simão e André. E qual era a característica? O que é que Jesus viu? O que é que Jesus analisou? Jesus estava precisando, buscando, desejando pescadores de homens. E então Jesus percebeu que Simão e André eram pescadores de peixes e eles estavam lançando as redes ao mar. Isso aqui é fundamental para o teu ministério. Você precisa analisar qual é o perfil da pessoa que você está colocando à frente de um trabalho. Pastor, tome cuidado. Quem são as pessoas que você coloca de líder de ministérios? Tem ministérios que são chaves na igreja. E você não pode entregar para qualquer pessoa. Você não pode colocar na mão de qualquer pessoa. Você não pode colocar ministérios chaves na mão de pessoas descomprometidas. Me perdoa te dizer, mas tem igrejas que estão sucumbindo porque têm colocado pessoas
despreparadas em ministérios que precisam de pessoas preparadas, capacitadas. Então, a primeira característica, Jesus viu, Jesus analisou, Jesus enxergou. Então, você tem que identificar qual é o perfil da pessoa que você está procurando, buscando para andar, para frutificar no teu ministério. Mas você coloca qualquer pessoa. Você procura talento e não caráter. Você procura alguém para suprir uma necessidade e não alguém que Deus está levantando. Então você tem que prestar atenção em qual é o perfil, e tem duas características que são fundamentais na vida de uma pessoa que vai estar à frente de um ministério. Duas características, dois frutos fundamentais na vida dessa pessoa. E o primeiro fruto que essa pessoa tem que revelar é paixão. Como que você vai colocar alguém para pescar se ele não é apaixonado por pesca? Jesus viu que eles eram apaixonados, eles estavam lançando a rede, eles estavam ali, e eu imagino que Jesus analisou a forma como eles seguravam a rede, a forma como eles lançavam a rede, a forma como eles se posicionavam no barco, a forma como eles organizavam a pesca. Então Jesus identifica algo na vida deles, que eles têm paixão por aquilo, e quando você for colocar alguém à frente de um ministério, primeira característica, coloque alguém apaixonado. Quando Jesus diz, aquele que quer vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Ou negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Quem é que vai fazer isso senão um apaixonado? Agora você, no ministério que Deus te colocou, no ministério que Deus te chamou, você tem colocado na mão de pessoas descomprometidas, não vai dar certo, querido. Você precisa começar a rever quem são as pessoas que estão tomando conta, que estão te auxiliando, que estão te ajudando. Eles são apaixonados, eles brilham o olho quando você fala a respeito desse ministério, e quando se fala aqui dessa característica da paixão, nós podemos ver claramente que nós precisamos conhecer. Jesus viu, Jesus identificou, e você tem que analisar as pessoas que vão fazer parte do teu ministério. Existe uma diferença entre multidão, que são as pessoas que vão ser alimentadas, para discípulos, que são as pessoas que vão cuidar dessa multidão. Tem pessoas que você não pode colocar como discípulos, porque elas ainda são multidão. A multidão só quer o pão, o peixe e o milagre. A multidão só quer isso. A multidão não quer compromisso, a multidão não quer negar-se a si mesmo, a multidão não quer tomar sua cruz, a multidão não quer ser corrigida, a multidão não quer saber de princípio de autoridade, a multidão não quer obedecer. Então, quando você pega alguém que tem característica de multidão e coloca num lugar onde essa pessoa tem que ter característica de discípulo, de líder, você acaba se frustrando. E é por isso que tem muitos ministérios sucumbindo. É por isso que tem muitos pastores com depressão. É por isso que tem muitos líderes que não crescem. Ministérios não crescem por causa da forma que você trata a sua equipe. A primeira característica, paixão. A segunda característica é competência. Como que você vai colocar à frente de um ministério alguém que não tem competência? Não existe esse negócio de que um anjo me falou que eu vou ser pastor e agora eu sou pastor. Não, tem que ter competência. Para ser médico tem que ter competência de medicina. Para ser advogado tem que ter competência no direito. Para ser pastor tem que ter competência na palavra de Deus. Não coloque incompetentes para cuidar do teu ministério. Não coloque, por favor.
porque você vai fazer o teu ministério sucumbir, você vai fazer o teu ministério desabar, você vai fazer o teu ministério desaparecer, você vai fazer o teu ministério se tornar infrutífero. Não coloque incompetentes na frente de um trabalho. Tem que ter competência, tem que ter paixão, tem que ter competência. E quando nós falamos de competência, é o conjunto de habilidades. Pastor, então tem que saber tudo? Não, mas algumas competências ele tem que ter. A primeira competência é um coração ensinável. Isso faz parte da competência. Você coloca alguém aí orgulhoso. Você coloca alguém aí que não tem disponibilidade para aprender. Você coloca alguém aí que não te reconhece como líder, como pastor, como liderança sobre a vida dele. Logo, logo ele vai estar te traindo. Logo, logo ele vai estar trazendo prejuízos para o teu ministério. Logo, logo ele vai estar colocando a perder. O teu ministério desmorona, porque você entrega o teu ministério, aquilo que Deus colocou na tua mão, aquilo que Deus confiou em você, para você, na mão de pessoas incompetentes e que não têm paixão. Infelizmente, querido, eu preciso ser sincero com você. O ministério não vai crescer. Você precisa começar a olhar para a tua equipe, você precisa começar a olhar para as pessoas que estão ali. Para de querer colocar pessoas que não têm competência. Pastor, mas elas têm que saber tudo. Não, elas precisam ter um coração ensinável, elas precisam ter a habilidade do aprendizado, elas precisam estar dispostas a aprender, elas precisam ter a competência do compromisso. Porque a forma que você trata o ministério, o compromisso que você tem, você precisa analisar isso na vida das pessoas. Elas estão dispostas a se entregar por esse ministério? Ministério é morte, querido. Negar-se a si mesmo é o quê? Ter compromisso. Quais são os valores que essa pessoa carrega? Você tem que aprender a identificar qual é o perfil. Aqui Jesus viu, Jesus identificou, Jesus lhes disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Ou seja, Jesus ia canalizar a paixão e a competência deles para outra direção. Então, liderar é identificar o perfil dos seus discípulos e canalizar esse perfil, canalizar essa paixão, canalizar essa competência, canalizar essas habilidades na direção correta. Quem são as pessoas? Qual é a característica da tua liderança? Qual é a característica das pessoas que estão te ajudando, que estão assumindo o governo no teu ministério ao teu lado? Quais são as pessoas? Quem são? Não seja leviano, não seja menino, não seja hipócrita, não seja raso neste ponto. Você precisa aprender a identificar quem são os teus discípulos, para onde eles vão, qual é a função, o que é que eles vão fazer, qual é a paixão, qual é a habilidade, de que maneira você vai poder desenvolver esse discípulo. Então você vai ver o teu ministério começar a dar fruto. Segundo princípio, segundo valor, a segunda característica que precisa ter na tua liderança, que precisa ter no teu ministério, que precisa ter na tua vida, que precisa ter em tudo aquilo que você vai fazer ministerialmente, é que Jesus, ele selecionou os seus discípulos. E aqui nós precisamos entender de que maneira eu seleciono esses discípulos. Será que eu seleciono pela habilidade? Será que eu seleciono por causa de características externas? Fala bem, tem uma boa retórica, é habilidoso. Será que é dessa forma? Vamos ver como é que Jesus fez. Está aqui no livro de Lucas, no capítulo 6, no versículo 12, que vai dizer assim: naqueles dias Jesus subiu ao monte para orar. Oração. Olha o que Jesus fez. Subiu ao monte só. Ele subiu ao monte para orar e passou a noite em oração a Deus. Ok? Versículo 12.
Versículo 13. Ao amanhecer, chamou os discípulos e escolheu 12 dentre eles, a quem também deu o nome de apóstolos. Preste atenção aqui neste segundo ponto. Jesus selecionou os seus discípulos. Sabe qual é o problema? O problema é que muitas vezes você está sendo direcionado por suas necessidades e está colocando pessoas que não são chamadas no teu ministério, e isso está trazendo problema para você. Lembra de Abrão e Ló? Lembra que Abrão recebeu uma palavra? Sai da tua terra, do meio da tua parentela e vá para o lugar que eu te mostrarei. E então Abrão decidiu levar consigo seu sobrinho Ló. E muitas vezes você tem carregado pessoas que Deus não te mostrou, tem colocado no teu ministério para liderar, para exercer funções importantíssimas, pessoas que não foi Deus que levantou, não foi Deus que mostrou, não foi Deus que direcionou. E aí você está sofrendo, o teu ministério está sucumbindo, as pessoas não permanecem, mais pessoas saem do que pessoas entram, porque você não está cuidando quem você está deixando entrar no teu ministério. Lembrando que multidão é uma coisa, quem vai ouvir a palavra é uma coisa, querido. Aí você pode permitir qualquer pessoa, todas as pessoas devem ter acesso para ouvir a palavra. Aqui você não pode limitar. A multidão você não pode limitar. Agora, quem você vai, assim como Jesus, chamar de discípulo, aí é diferente. E esse aqui é o grande erro de muitos líderes, porque não conseguem selecionar discípulos, não conseguem analisar, olhar para o comprometimento, para o caráter, para a disponibilidade, para o compromisso, e aí acabam colocando pessoas em funções que elas não foram chamadas para exercer. Por isso que tem um monte de gente aí pastoreando a igreja que não foi chamado para ser pastor. Tem muita gente por aí querendo ensinar em escolas que não foram chamados para ser professor. Tem muita gente aí na internet ensinando que não foi chamado para ensinar. Tem muita gente por aí abrindo igreja e que não foi chamado para abrir igreja. Tem muita gente aí liderando e que não foi chamado para liderar. Por que muitas vezes isso acontece? Porque tem bastante gente colocando em funções pessoas que não foram chamadas para aquelas funções. Então tenha clareza, tenha conhecimento, busque direção de Deus. Esse é o primeiro princípio para você colocar as pessoas no lugar certo. Direção de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Naquela noite, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite toda em oração a Deus. Você tem orado pelas pessoas que Deus quer que você coloque no ministério? Você tem orado pelas pessoas que Deus quer que assumam essas funções? Você tem buscado em Deus, você tem buscado uma direção no céu, você conhece cada um deles, conhece o caráter, conhece a família, sabe como é que está esse casamento, sabe como é que está a vida íntima dessa pessoa, sabe como é que é a vida devocional dessa pessoa. E muitas vezes nós erramos, porque eu também já errei. Mas eu e você precisamos reconhecer e tomar cuidado quem é que nós vamos colocar para assumir certas funções. Não coloque pessoas descomprometidas em funções que exigem comprometimento. Não coloque pessoas que não conseguem se entregar em funções que exigem entrega. Não coloque pessoas introvertidas em funções que exigem pessoas extrovertidas. Não coloque pessoas que têm medo em funções que exigem pessoas corajosas, visionárias, para frente. Não coloque.
porque aí você não vai estar selecionando. Você precisa saber quem são as pessoas. Primeiro elemento, identifique o perfil dos seus discípulos. Segundo elemento, selecione os seus discípulos. E terceiro elemento está aqui no livro de Lucas, capítulo 10. Olha o que diz aqui. Lucas 10, versículo 1 e 2, que vai dizer assim: depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os à sua frente de dois em dois a todas as cidades e lugares onde ele iria. E disse-lhes: grande é a colheita, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da colheita que envie obreiros para a sua seara. Terceiro elemento de um ministério frutífero: direcione os teus discípulos. Primeiro, identifique o perfil dos discípulos. Segundo, selecione os discípulos. Terceiro, direcione os teus discípulos. Apresente a missão. Sabe por que tem muita igreja sucumbindo, muito ministério sucumbindo? Muito ministério que não cresce porque os discípulos não entendem para onde estão indo. Você tem uma linguagem clara com eles? A tua visão está clara para eles? Eles sabem qual é a missão que você carrega? Qual é a visão? Para onde? Qual é a direção? O que você quer ganhar? Quem você quer ganhar? Qual é o lugar, o território que você quer conquistar? Olha o que Jesus fez aqui. Depois disso, designou o Senhor. E depois ele disse: de dois em dois vocês vão em todas as cidades e lugares. Então ele tinha especificado as cidades e os lugares. E você? Está indo para onde? Para onde que a tua igreja está indo? Para onde que a tua célula está indo? Qual é a direção? Qual é a tua visão? Qual é o teu propósito? Qual é a tua missão? É um ajuntamento de pessoas? Isso não vai prosperar, querido. Isso não vai dar certo. Você tem que saber a direção, você tem que ter clareza da tua direção. E mais do que isso, a tua equipe tem que ter clareza dessa visão. Então, apresente a eles a tua missão. Qual é o teu chamado? Olha o que Jesus fez. Vocês vão ser pescadores de homens. Está aí a missão, essa é a missão. A tua célula quer conquistar o teu bairro, então determine isso. Gente, nós vamos conquistar esse bairro para o Senhor Jesus. Nós vamos conquistar as crianças até tal idade para o Senhor Jesus. Essa é a missão. Nós vamos conquistar casais para o Senhor Jesus. Você tem uma célula de casais, um ministério de casais, a tua missão tem que ser específica. Qual é a tua missão? É casais? Trabalhe para isso. É jovens? Trabalhe para isso. É adolescentes? Trabalhe para isso. Qual é a tua missão? É plantar igreja? Trabalhe para isso. Prepare tua equipe para isso. Na direção, na visão. Apresente a tua missão a eles. Dê orientação a eles. Eles têm que estar orientados. Eles precisam saber. Eles precisam compreender. Eles precisam visualizar. Porque se a tua equipe não entender a tua visão, você nunca vai chegar nesse alvo, querido. E é por isso que tem muita gente por aí perdida, que fica copiando os outros, que fica achando, tentando procurar uma fórmula, uma ferramenta. Não existe isso. Você tem uma visão, um alvo, um objetivo. Trace essa visão, trace esse alvo. Olha o que Jesus disse: mandou-os à sua frente de dois em dois a todas as cidades e lugares onde ele iria. Essa é a missão estabelecida para os 70. Missão dos 70. Está aqui o título. Qual é a missão da tua equipe? Eles sabem qual é? Você deu orientação a eles? A tua visão está esclarecida para eles? Eles têm clareza de onde você quer chegar? Qual é o território que você quer conquistar? Ou você está perdido por aí? Liderança é estabelecer visão. Liderança é estabelecer alvos.
Liderança é estabelecer objetivos. Liderança é saber de onde eu quero sair e onde eu quero chegar. Moisés foi levantado por Deus como libertador, ele foi um líder. E qual era a missão dele? Tirar o povo do Egito e levar até a terra de Canaã. Essa era a missão, era clara para ele, estava clara para ele. Qual é a tua missão? Qual é a tua visão? Para onde você está andando? Faça com que a tua equipe entenda, compreenda, e aí o teu ministério vai crescer. Identifique o perfil dos teus discípulos. Paixão, comprometimento, identifique o perfil deles. Identifique qual é a característica marcante na vida dos teus discípulos. Depois, selecione eles. Tem alguns que, de repente, não é para esse momento, mas em um outro momento eles vão poder exercer funções específicas. Mas aguarde o momento certo. Não coloque pessoas erradas em funções de compromisso, porque você vai acabar matando a pessoa e você vai acabar matando o teu ministério. Identifique, selecione os teus discípulos. E terceiro, direcione eles com clareza. Se você fizer isso, se você seguir os passos de Jesus, esses 3 elementos, com certeza o teu ministério vai crescer. Amém? E eu quero profetizar isso, eu quero profetizar que a tua célula vai crescer, que o teu grupo caseiro vai crescer, que o teu ministério vai crescer, que você vai avançar, que este será o ano de você viver o sobrenatural, porque agora você entende o que você precisa fazer, estabeleça a visão, estabeleça a missão, chame uma equipe para andar com você, prepare essa equipe, selecione essa equipe, capacite essa equipe, dê orientação a essa equipe, instrua essa equipe, mostre qual é a visão, qual é a missão, e eu tenho certeza que colocando em prática esses 3 elementos, você alcançará os teus objetivos e principalmente os objetivos de Deus. Deus sabe onde Ele quer que você chegue. Então, estabeleça isso. Estabeleça a visão de Deus na tua vida e passe para a tua equipe. Estabeleça a missão de Deus na tua vida e passe isso para a tua equipe. E assim, vocês conquistarão territórios, ganharão pessoas para o reino de Deus. E eu tenho certeza que este ano será sobrenatural sobre a tua vida. Tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe. Se esse vídeo edificou a tua vida, não esqueça de deixar o seu like aí, porque é importante para este canal. Deixe o seu comentário e se inscreva para que mais pessoas possam ser alcançadas, tá bom? Um grande abraço, beijo no seu coração, Deus te abençoe e até o próximo.